A seguir, servidores públicos federais querem um Estado democrático e participativo, sendo indutor do desenvolvimento, e os urbanitários denunciam caso de assédio sexual na categoria. Tribuna Sindical. Oferecimento CUT, Urbanitários, Sindicep, Servidores Estaduais, Sindeltec, Previdenciário, Trabalhadores em Correio, Sindipanip, Sindicato de Produtos Alimentícios Industrializados, Sinfa, Sindicato dos Metalúrgicos de São Luís e FETAEMA. O Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Maranhão participará de um seminário que a categoria realizará em Brasília. Eles vão participar de um seminário que tirará propostas que serão apresentadas aos presidenciáveis em nosso país. Os servidores públicos federais do Maranhão denunciam a precarização do serviço público, assim como a desvalorização do servidor. Reclama ainda da falta de uma política salarial e de diálogo por parte do governo Temer. Para se contrapor às propostas do governo Temer, eles realizarão um seminário com o tema "O Serviço Público que Queremos". Ao final, eles irão elaborar um documento com as propostas apontadas no seminário. Nós vamos fazer agora, no final do mês, um debate sobre o serviço público que queremos. Então, as entidades dos servidores públicos federais estarão reunidas, debatendo para formular propostas, formular concepções de estados e propostas que nós queremos que o próximo Congresso, que é o próximo presidente da República, implementem no país. É isso que nós vamos discutir e vamos também levar todas essas nossas propostas. A Condicef, FENADCEF, inclusive, já definiu nas suas plenárias, nas suas instâncias, uma proposta a ser enviada a todos os candidatos a presidente da República e que nós vamos repassar também a todos os candidatos a senadores e candidatos a deputados federais, que o Congresso Nacional é quem vota todas as propostas relativas ao funcionalismo público federal. Então nós vamos apresentar esses candidatos e exigir que eles, claro, uma vez como candidatos se comprometam e depois, uma vez eleitos lá no Congresso e na Presidência da República, também faça essa alteração fundamental que nós consideramos importante para a administração pública federal. Os servidores defendem uma gestão democrática e participativa e um Estado indutor do desenvolvimento econômico e social. Eles são contra as reformas que só penalizam os trabalhadores. Nós vamos surgir com certeza ideias novas, ideias transformadoras, mas uma coisa que nós já temos como certa, que é consenso entre nós, é que não há como implementar uma administração democrática, participativa e voltada para o atendimento do povo brasileiro se continuar em vigor a chamada Emenda Constitucional 95, porque ela proíbe de fato a existência da administração pública nesses moldes. Ela quer uma administração pública reduzida, cumprindo apenas o básico e deixando o povo brasileiro. E nós sabemos que no Brasil, inclusive por crescimento econômico, o Estado brasileiro tem um papel fundamental muito importante. Haja vista que nos últimos anos todo o crescimento que houve no país foi alavancado pelas políticas públicas, foi alavancado pelos recursos do Estado. Então é fundamental que tenhamos um Estado indutor do crescimento econômico. Então essa emenda 95, a emenda constitucional 95, é consenso no serviço público que nós não a queremos, é consenso no serviço público que nós não queremos a reforma administrativa proposta pelo Michel Temer, que é uma reforma voltada pura e simplesmente para a privatização da administração pública e a terceirização. O governo, inclusive, já está terceirizando muita área da administração pública. E outra coisa que também nós não queremos, que é a reforma da Previdência nos moldes que o governo federal quer fazer. Por quê? Porque ele quer fazer uma reforma da Previdência para retirar direitos. Ele quer retirar dos pobres para assegurar os privilégios dos mais ricos, dos mais potentes. Nós até aceitamos fazer uma reforma da Previdência, desde que seja para mexer nos privilégios e para garantir os mais pobres, para garantir os mais fracos. Nós temos hoje no Brasil pessoas ganhando uma fortuna às custas da Previdência Pública, enquanto nós temos milhões de brasileiros
que vivem de um salário mínimo que estão ameaçados e outros que não estão conseguindo nem sequer incluir. Então nós precisamos de uma reforma da Previdência para garantir direitos e não para retirar direitos e garantir privilégios. Tem que inverter, tem que ser o contrário do que o governo quer. Outra questão que nós consideramos fundamental, rever essa reforma trabalhista que foi feita, porque foi uma reforma para desmontar os direitos trabalhistas conquistados há mais de 50 anos. Está provado, inclusive, nos estudos internacionais recentes que saíram, que nenhum país cresceu reduzindo salário, que nenhum país cresceu reduzindo direitos dos trabalhadores. Inclusive o Brasil é prova disso. Por exemplo, quando em 2008 o mundo todo estava em crise, o Brasil segurou a crise e garantiu por quê? Porque houve uma expansão da massa salarial, aumentou o poder de compra do salário, aumentou o poder de compra das famílias através da inclusão dos programas sociais, Bolsa Família e vários outros, e distribuiu renda para a população mais baixa. Então, com inclusão, aí o mercado brasileiro pôde absorver aquilo que o mercado internacional não comprou da nossa produção. Então, é fundamental que o consumidor, que no caso do Brasil a maior parte são os próprios trabalhadores, tenha poder de compra. E o poder de compra do trabalhador é fundamental para o quê? Para garantir o consumo, para garantir inclusive a própria Previdência. O governo federal reclama que a Previdência, que o INSS está quebrado, mas, no entanto, quer retirar a massa salarial, reduzir o poder do salário. Ora, quanto mais reduzir o valor do salário, mais vai reduzir as contribuições previdenciárias, mais vai reduzir, inclusive, o imposto de renda, reduzir a contribuição dos impostos, porque nós sabemos que no Brasil quem paga imposto são, em primeiro lugar, os trabalhadores, em segundo lugar, os consumidores através do consumo, e que, inclusive, um grande empresariado no Brasil é quem menos paga imposto, só paga imposto sobre a renda que eles têm, inclusive sobre vários outros produtos eles não pagam, porque todo o imposto que deveria ser pago pelo empresário eles lançam no valor das mercadorias. Então nós precisamos ter claro isso. Onde existe massa salarial, existe um grande recolhimento de impostos, existe uma grande possibilidade do Estado financiar políticas públicas e desenvolvimento nacional. Ao final do seminário, eles irão definir um conjunto de propostas que serão entregues aos candidatos à presidência, assim como aos candidatos a deputado federal e ao Senado também. Não só aos candidatos da presidência da República, mas também aos deputados federais e aos senadores, porque nós temos visto que nos últimos anos para cá o parlamento assumiu um protagonismo muito forte, muito poderoso, muitas vezes empoderando, inclusive, em relação ao executivo. Então é fundamental que a gente também convença boa parte dos parlamentares que serão eleitos, preferencialmente a maioria, para votar através dessas alternativas e mostrar que o Brasil precisa de um Estado forte, não no sentido de reprimir o povo, mas forte no sentido de assegurar direitos, de garantir o desenvolvimento nacional, de garantir a segurança nacional, de garantir uma educação e uma saúde de boa qualidade. É para isso que nós precisamos de um Estado forte, nesse sentido. Não precisamos, ao contrário do que o empresário quer, que quer um Estado forte para reprimir os trabalhadores, para reprimir o povo brasileiro. Nós queremos um Estado forte para assegurar direitos e para assegurar o desenvolvimento nacional.